E 2020 está chegando ao fim. Eu desejo a você e a todas as pessoas que você ama um feliz ano novo e um feliz 2021. Vamos torcer para que 2021 seja muito melhor do que foi 2020, que foi um ano bem atípico, um péssimo ano para a maioria das pessoas e um péssimo ano para o mundo em si. Infelizmente, ninguém esperava isso. Nesse ano morreram mais de 190 mil brasileiros com a Covid-19. E hoje, no último dia do ano, o Bolsonaro está em evidência. Por quê? Porque ele foi considerado o político mais corrupto do mundo. Ele ganhou o prêmio de uma organização de jornalistas internacional, jornalistas de mais de 30 países votam nesse prêmio, como a pessoa corrupta de 2020. Ele ganhou do Donald Trump e do Erdogan, que é o presidente quase ditador da Turquia. A coisa tá feia pro Bolsonaro. E nesse prêmio, quando eles escrevem por que eles deram o prêmio do Bolsonaro, aí é uma cacetada atrás da outra no Bolsonaro, que indica que o mundo inteiro sabe o quão corrupto é Jair Bolsonaro e o quanto ele e os filhos dele roubam dinheiro público. Eu vou falar aqui sobre isso e sobre como que a gente está sendo visto no resto do mundo. Até fiz um vídeo aqui há alguns dias mostrando como que TVs do mundo inteiro estão fazendo chacota com o Brasil. Mas agora estão vendo o Bolsonaro não apenas como chacota, mas também como que ele que é um criminoso. E se você quer ajudar a derrubar o Bolsonaro, então se inscreva no canal, aproveite também, curte o vídeo, é um segundinho de graça se inscrever no canal e você ajuda, porque a gente combate as fake news do Bolsonaro aqui com a verdade. A gente quebra no meio as fake news com a verdade. Você se inscrevendo no canal, o YouTube vai pegar e mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Aí mais gente vai ter acesso ao vídeo e vai ter acesso à verdade, que é que o Bolsonaro é um corrupto. Até hoje os bolsonaristas adoram dizer que você pode chamar ele do que quiser, mas não pode chamar de corrupto. Pode sim, Bolsonaro, você é corrupto, você é ladrão. E mais do que isso, a gente aqui no Plantão Brasil, além de fazer oposição ao Bolsonaro nas redes, também fazemos nas ruas. Ontem rodou nosso carro de som em Maringá, na terra do marreco. O Sérgio Moro rodou o nosso carro de som lá por 2 horas, rodou também há alguns dias, já a segunda vez que roda o nosso carro de som em Maringá, e vamos continuar também. E também rodou nessa semana no Rio de Janeiro o nosso carro de som, e vamos continuar sempre em 2021 também, sempre denunciando os crimes de Jair Bolsonaro. Quem quiser ajudar, um segundinho, se inscrever no canal, ou tem embaixo do vídeo o botão Seja Membro, ou o nosso Pix, que é apoia@plantãobrasil.net. No primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay, apoie sua conta bancária para quem quiser ajudar as ações do canal agora em 2021, esse ano que vai vir. E vamos falar sobre as denúncias contra o Bolsonaro. Uma organização mundial de jornalistas, isso saiu a notícia, saiu no mundo inteiro essa notícia. Todo ano eles escolhem uma pessoa como personalidade do ano, personalidade corrupta e do crime organizado do ano. E esse ano foi o Jair Bolsonaro. Teve ano que eles escolheram o Nicolás Maduro, teve anos que escolheram o Vladimir Putin, escolheram lá o ditador das Filipinas. Eles escolhem sempre alguém assim controverso. E no caso desse ano, eles escolheram o Bolsonaro. E olha, eu fui lendo os escolhidos dos outros anos, os perfis que eles fazem, que eles sempre deixam ali na lista, por que escolheram tal político. E nenhum é tão bem embasado como escolher o Bolsonaro como corrupto do ano. Eles falam algumas coisas como, por exemplo, olha, o filho do Bolsonaro, Flávio, eles já começam mostrando que eles sabem bem dos filhos do Bolsonaro. O filho do Bolsonaro, Flávio, é chefe de uma organização criminosa que roubava dinheiro público e que fazia rachadinhas, ou seja, dividia os salários dos seus funcionários. E ele comprou vários imóveis. Aí eles falam toda a história do Flávio Bolsonaro e também falam do Carlos Bolsonaro, que também é investigado pela mesma prática, que é a prática das rachadinhas. E aí depois eles falam uma coisa que aí é a parte que, eu lembro, essa notícia veio agora em 2020, foi a parte que todo mundo ficou assim, meu Deus do céu, eles são realmente uma organização criminosa pesada, que é a parte de que o filho do Bolsonaro, o Flávio, tinha ligações com o escritório do crime, uma milícia que matou dezenas de pessoas, inclusive, e aí eles citam uma vereadora LGBT do Rio de Janeiro. Eles não falam o nome Marielle Franco, mas falam, mataram muita gente, inclusive alguém do Rio de Janeiro, que é a cidade do bolsonarismo. Para quem não se lembra, o Flávio Bolsonaro, ele pegava o dinheiro das rachadinhas e parte do dinheiro ele lavava com imóveis. Parte do dinheiro ia para as milícias que construíam imóveis ilegais em algumas áreas do Rio de Janeiro. Eles vendiam esses imóveis e lucravam muito. Tanto é que o Adriano da Nóbrega, quando ele criou o escritório do crime, qual que era a ideia dele? Eu vou vender todo tipo de crime, assassinatos. Um assassinato custava entre 150 mil a 1,5 milhão. Isso, quem diz isso não sou eu, foram matérias que saíram na imprensa baseada na denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. Quer dizer, são os investigadores quem dizem isso. Um assassinato custava entre 150 mil a 1,5 milhão. Eles ficavam, às vezes, até meses investigando a vítima
tudo, para saberem tudo sobre a vítima, para matar a vítima. Uma dessas vítimas foi Marielle Franco, que só uma pessoa acha que não foi o escritório do crime que matou a Marielle Franco, que é o investigador do caso Marielle. Ele é a única pessoa que eu vi que diz que não pode ter sido o escritório do crime, porque na mesma noite o escritório do crime matou outra pessoa, e não tem como aquela organização criminosa matar duas pessoas em locais diferentes na mesma noite. Só o delegado do caso Marielle é que não sabe que o escritório do crime tinha mais de 40 integrantes e tinha total condições de matar 2, 3, 10 pessoas na mesma noite se eles quisessem. Mas o investigador do caso Marielle parece que não deve ser uma pessoa muito ingênua. E aí, até a organização internacional, aí eles começam a falar, olha, o outro filho do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ele liderava um esquema de fake news. E para quem não se lembra, o Eduardo Bolsonaro, ele tá nas investigações da fake news, não só ele, mas a Carla Zambelli e alguns outros deputados bolsonaristas estão sendo investigados no inquérito das fake news. Por quê? Porque havia núcleos de criação de fake news. Um núcleo era o núcleo do Gabinete do Ódio, outro núcleo era o núcleo de deputados que usavam assessores. Para quê? Para que esses assessores criassem fake news e disseminassem para as cabeças do Gabinete do Ódio, para que eles saíssem jogando essas fake news em mais de 10, 15, 20 mil grupos de WhatsApp que os bolsonaristas têm. Só para você ter uma ideia, antes da eleição de 2018, o Bolsonaro até fez um vídeo em que ele está com um celular, assim, ele está com um celular, e ele mostra no celular, vai descendo vários grupos de WhatsApp, porque ele tinha tanto grupo de WhatsApp naquele celular que em menos de um segundo era mensagem em todos os grupos. E aí ele mostrava aquilo, ó, tá vendo aqui o meu apoio? É o quê? Naquele dia, o Bolsonaro tinha cerca de 10 mil grupos de WhatsApp que eram controlados pelo bolsonarismo, onde eles disseminavam todo tipo de fake news. E esses grupos eram divididos, até para ver no vídeo, por estado, por cidade, por nichos, por exemplo, evangélicos de Belém do Pará, caminhoneiros de Santarém, não sei o quê. Para quê? Para que eles pudessem, assim que eles trabalham, enviar fake news para cada nicho específico, exatamente para tocar na ferida, ou seja, para os caminhoneiros, fake news direcionada aos caminhoneiros, para os militares, fake news direcionada aos militares, mas aí tem os PMs, aí é outro tipo de militar dos que são do exército, aí também uma direcionada para eles. E assim o bolsonarismo conseguiu eleger o Bolsonaro e conseguiu manter uns 30, 35% de popularidade e manter aquele núcleo bolsonarista, o núcleo duro do bolsonarismo, sempre ativo. Foi assim que o Bolsonaro ganhou a eleição e esse é o golpe do Bolsonaro. Só que o Gabinete do Ódio está sendo ceifado pelo STF e também por nós aqui que denunciamos esses crimes todos os dias. O STF, a investigação do inquérito das fake news, já fez muitos estragos ao bolsonarismo. Um deles, que inclusive quem cita é esse grupo de jornalistas que elegeu o Bolsonaro corrupto do ano, é o quê? É o fato de que o Bolsonaro aparelhou a Polícia Federal e demitiu o chefe da Polícia Federal que investigava o Flávio Bolsonaro. Mas, graças ao inquérito das fake news, aconteceu uma briga, que foi do Bolsonaro com o Sérgio Moro. E aí, quando o Bolsonaro mandou trocar o chefe da Polícia Federal, o Moro já estava por aqui, e o Bolsonaro já estava pressionando muito o Moro por conta de bolsonaristas investigados no inquérito das fake news. Aí, uma hora, o Sérgio Moro saiu do governo e caiu atirando, né? O Sérgio Moro caiu atirando de metralhadora no Bolsonaro, falando vários crimes do Bolsonaro e que estão sendo investigados aí pelo Alexandre de Moraes, do STF e pela Procuradoria-Geral da República, e esse inquérito vai dar um problemão para o Bolsonaro agora, no ano que começa amanhã. Por quê? Porque o Bolsonaro vai ser obrigado a depor. E o Alexandre de Moraes, inclusive, mandou o Luiz Fux, presidente do STF, pautar com urgência, algo que será só em fevereiro, depois do recesso das férias dos ministros, mas pautar com urgência em plenário para que eles votem se o Bolsonaro vai depor em pessoa ou se ele vai depor por escrito. Então esse inquérito das fake news, eu lembro quando começou, foi em março de 2019, o Bolsonaro tinha acabado de assumir, tava todo mundo aí na esquerda falando, nossa, o Bolsonaro agora vai aparelhar tudo. Para quem não se lembra, em fevereiro de 2019, o Bolsonaro e o bolsonarismo elegeram o Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados. Tava tudo aparelhado. O Bolsonaro tinha a faca e o queijo na mão, era só ele aproveitar. Mas não, o bolsonarismo, eles sempre fazem o quê? Conflito. Eles fazem um conflito com os próprios amigos. Aí o Bolsonaro fritou o Bebiano, aí ele fritou o General Santos Cruz, aí ele foi fritando um atrás do outro, inclusive aliados que eram de primeira hora, como o Alexandre Frota, como a Joyce Hasselman. Alguém fazer uma crítica pequena, eles fritavam essa pessoa. E aí o inquérito das fake news que começou foi
direcionando e chegou no bolsonarismo, porque a gente sabia desde o começo, pelo menos eu sabia muito antes do inquérito chegar no bolsonarismo, que chegaria ali porque é o Bolsonaro, os bolsonaristas são eles quem disseminam fake news sobre o Supremo Tribunal Federal, quem plantavam que tinha que dar golpe e tudo mais. E o texto lá dos jornalistas falam sobre fake news do Bolsonaro e tudo mais. Inclusive falam que o Bolsonaro ganhou essa eleição do Trump e do Erdogan como corrupto do ano de 2020 por conta do fato de que o Bolsonaro tem vários crimes e todo mundo no entorno do Bolsonaro é criminoso e está sendo investigado. E aí, graças ao inquérito das fake news, olha só o que aconteceu. O gabinete do ódio está sendo devastado, vários bolsonaristas do gabinete do ódio estão desesperados e começaram a atacar o Bolsonaro. Ontem foi um outro, o Let's Dex, um dos maiores, pelo menos era, ele perdeu milhares de seguidores, dezenas de milhares de seguidores ontem, porque ele começou a atacar o Carlos Bolsonaro por conta de várias divergências que eles têm. Mas o que acontece é o seguinte, os influenciadores bolsonaristas, de alguma maneira, por conta da investigação das fake news, a mamata acabou, a torneira secou, não tem mais, a teta secou e eles não conseguem mais acesso a tantas verbas públicas. Por isso que você vê youtubers bolsonaristas, todos eles em coro, criticando o governo federal, o governo do Bolsonaro em algumas ações, mas eles têm que manter o discurso de que são pró-Bolsonaro, para não perderem todos os seguidores, ou para não perderem uma base muito grande de seguidores deles. Mas isso tudo graças ao inquérito das fake news. E é também graças ao inquérito das fake news que foi que o Bolsonaro está com um problemão para o ano que vem. Por quê? Porque as provas desse inquérito podem ser usadas na cassação da chapa do Bolsonaro e quem escolhe, se isso será compartilhado ou não, é o ministro Alexandre de Moraes, que vale lembrar, é aliado do Rodrigo Maia, que agora é o maior inimigo do bolsonarismo, e do Dória, que esse sim é o grande inimigo do bolsonarismo. Vamos lembrar que nessa semana o Bolsonaro falou que ele votaria no Lula, mas no Dória jamais, quer dizer, ele já elegeu João Dória como seu grande inimigo. Até o Lula ele podia falar, não voto em nenhum dos dois. Eu não gosto, o Lula ladrão, o Dória ladrão, pra mim não voto em nenhum dos dois. Não, mas ele falou, no Lula eu voto. No Dória, não. Quer dizer, o Bolsonaro, ele tá recuando da estratégia que ele usou em 2018, que era tentar criminalizar a esquerda. Não dá mais certo, ele viu que isso não dá mais certo. Inclusive, a popularidade do Bolsonaro, tem tanta gente que começou a falar, mas Thiago, ele é o corrupto do ano e tem 37% de popularidade. Gente, a Dilma, eu lembro quando a Dilma tinha 70% e aí vieram aqueles protestos em 2013 e a Dilma caiu de 70% para 38% de popularidade. 38% ainda mais do que o Bolsonaro tem hoje. No pior momento da Dilma, em 2013, ela tinha mais popularidade do que o Bolsonaro tem no seu melhor momento. E o Bolsonaro só tem popularidade graças ao auxílio emergencial, que foi cortado graças ao governo Bolsonaro. Foi o Bolsonaro quem cortou o auxílio emergencial. Inclusive ontem ele deu entrevista garantindo que o auxílio acabou e foi o Bolsonaro, foi o governo Bolsonaro quem não quis dar o 13º do Bolsa Família. Foi o Paulo Guedes, inclusive tem vídeo dele, fiz vídeo aqui mostrando o vídeo do Paulo Guedes e mostrando o Jornal Nacional também. Falou, foi o Guedes que não quis dar o 13º do Bolsa Família. Teve uma briga, faz 8 dias teve essa briga, foi no dia 23, em que lá no Congresso fechou o tempo porque o Bolsonaro deu uma entrevista com fake news, mentindo como sempre, dizendo que foi o Rodrigo Maia quem não quis dar o 13º para o Bolsa Família. Aí o Rodrigo Maia ameaçou o bolsonarismo e o próprio líder do governo Bolsonaro teve que ir a plenário para desmentir o presidente Bolsonaro. E aí o Paulo Guedes teve que ir e desmentir o Bolsonaro. Aí ministros do Bolsonaro tiveram que ir desmentir o Bolsonaro. Quer dizer, olha só o tamanho da pataquada que faz o Bolsonaro, que tem que vir o líder dele e ministros para desmentirem, para falar em outras palavras, o cara mentiu. Tá todo mundo aqui dizendo, o que ele falou não é verdade. Foi uma vergonha total. E o ano termina assim e eu espero que o seu 2021 seja ótimo, seja excelente e que tenhamos finalmente vacina para a gente poder sair de casa em paz, para que o mundo possa voltar ao normal e o Brasil possa voltar aos trilhos. E para que volte aos trilhos, nós vamos continuar fazendo oposição. Olha só o nosso carro de som que rodou em Maringá. É fim de ano, tá todo mundo mais relaxado, mas a gente não para a oposição. Vou mostrar aqui um trecho do carro de som, olha só. Se voltasse luz aqui, você também nos deixaria mais de 15 dias no escuro, como o Amapá? É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de R$600 e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? Estes testes custaram quase 300 milhões e vão estragar enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, por que o Caixa Tem dá tanto problema e obriga as pessoas
aqui o carro de som que rodou, e a gente já vai atualizar o texto. As próximas vezes que rodar o carro de som, a gente já vai focar em vacina e no fato de que o governo Bolsonaro foi contra o 13º do Bolsa Família e que foi o Bolsonaro quem cortou o auxílio emergencial, porque a oposição até hoje tenta garantir algum projeto de renda mínima e quem não consegue é o Jair Bolsonaro. Quem travou a pauta da Câmara dos Deputados foi o Bolsonaro. A gente tem que fazer isso num texto bem sucinto, porque mais ou menos cada pessoa que escuta o carro de som escuta entre 5 a 10 segundos. Mesmo o carro passando devagar, a pessoa está prestando atenção em outra coisa, a pessoa vai prestar atenção em 5 a 10 segundos. Claro, tem gente que presta atenção por 30, 40, 1 minuto, e tem gente que mesmo o carro podia estar na orelha da pessoa, o cara não vai prestar atenção. Mas a média é essa, então a gente tem que pegar a pessoa com uma ou duas frases em 5 ou 10 segundos para que o cara continue prestando atenção nas outras frases do carro de som pra gente denunciar os crimes do Bolsonaro e furar a bolha, fora os nossos outdoors. E quem quiser ajudar, o nosso Pix, apoia@plantãobrasil.net, eu deixo no primeiro comentário ou embaixo do vídeo. Seja membro. É isso, feliz 2021 para todo mundo. Um beijo, tchau.